Olá, 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 tudo bem com você? Eu sou o professor Emerson, vamos matematicar? E aí, como é que você está? Beleza? A matemática realmente do terceiro ano é um conteúdo muito bom em relação à geometria analítica. Então é importante que você entenda. A geometria analítica vai te fascinar. Vem comigo que você vai entender. Depois de distância entre dois pontos, vamos ver agora o ponto médio e baricentro, ok? Então vem comigo, observa bem os slides porque você vai amar, ok? Nesse caso aí. Vamos falar de ponto médio. O que é na geometria plana o ponto médio e também na geometria analítica? É simplesmente o quê? Se eu tenho um segmento de reta, ponto A, e vai até o ponto B, significa que a metade dele vai ser a metade dos segmentos em relação ao ponto A e o B. Como assim? Se o ponto A tem coordenadas xa e YA, e o ponto B tem coordenadas xb e yb, o ponto M vai ser a metade desse segmento aqui com a metade desse segmento aqui. E como é que eu vou chegar no XM? Soma XA mais XB e divide por 2. Fácil, né? E o YM? Soma YA mais YB e também divide por 2. Então, nesse caso, exemplo, se eu quiser o ponto médio do segmento AB, onde o A é 2,1 e o B é 6,5. Então, joga na fórmula, como a gente acabou de anunciar, e vamos fazer a substituição. XA é 2, ó, x de A é 2 e o x de B é 6. Soma e divide por 2, então aqui o XM é 4. O YM é o YA, que é 1, mais o YB, que é 5. Soma, divide por 2, eu encontrei 3. Então, as coordenadas aqui do ponto médio vai ser exatamente 4 e 3. Condição de alinhamento de 3 pontos. Então, dizemos que os pontos são colineares se o determinante formado por eles for igual a zero, tá? Então, aqui tem uma fórmula que nós temos que lembrar lá do segundo ano, como é que calcula isso. Exemplo, eu tenho um ponto A, B e C. Eles pertencem à mesma reta, então eles são colineares. Calcular o valor de x. Jogamos na fórmula do determinante pela regra de Sarri e igualamos a zero. Isso caracteriza que eles estão alinhados, ok? Ao multiplicar aqui utilizando, nós vamos encontrar essa equação, certo? E essa equação, ao isolar o valor de x, vai nos dar x igual a menos 4. Ok? O triângulo é uma figura geométrica muito importante, bastante utilizada na construção civil. No estudo dos triângulos, quando conhecemos as coordenadas dos seus vértices, conseguimos determinar qual é o tipo de triângulo e a sua área, e quais suas coordenadas. Então, vamos falar do baricentro. O que significa isso? Se eu tenho um triângulo A, B e C, eles vão ter coordenadas no plano cartesiano XA, YA, XB, YB, XC e YC. De cada vértice aqui, eu vou traçar a mediana. A mediana sai daqui e toca o lado oposto na metade. Então, aqui eu vou ter 3 medianas, tá? Simplesmente, como essas medianas vão se interceptar, então o encontro das medianas é o que a gente chama de baricentro, tá? Então, ele vai ser o XG e YG. Então, encontramos aqui o ponto G da geometria analítica do triângulo. Olha que coisa legal. O pessoal que não conhece o ponto G, encontramos. Ele vai ter essas coordenadas. Como é que eu acho isso na geometria analítica? X de G é o x de A mais x de B mais x de C sobre 3. Como são 3 coordenadas, eu vou somar as 3 e dividir por 3. No ponto médio era o contrário. Você que tinha que fazer 2 e dividir por 2. O YG do mesmo jeito. Então, o G vai ser somar as coordenadas de x e dividir por 3, e o Y somar as coordenadas de Y e também dividir por 3. Vamos ver um exemplo? Determinar as coordenadas do baricentro do triângulo. A, 2 e 7, B, 5 e 3 e C, 2 e 2. Olha que legal. Para que eu possa chegar no baricentro, que é o ponto G, eu vou pegar as coordenadas do x de A, mais x de B, mais x de C e dividir por 3, ok? A mesma coisa em relação ao Y. Então, bora ver como é que fica isso, ó. X de G, x de A, mais x de B, mais x de C sobre 3. Y de G, Y de A, mais Y de B, mais Y de C sobre 3. Esses valores aqui é justamente as substituições, tá? Somando aqui deu 9, ao dividir por 3 é 3. Somando aqui deu 12, ao dividir por 3 é 4. Então, nesse exemplo em particular, o baricentro de triângulo ABC tem coordenada G 3 e 4. Vamos ver um exemplo 2? Determine as coordenadas do vértice B do triângulo ABC, sabendo que o seu baricentro tem coordenadas G, 5 e 8. Opa, aqui é diferente do anterior. Como assim, professor? Eu já tenho o ponto G. Então, deve faltar uma das coordenadas de A, de B e de C. Bora entender isso?
Ó, coordenada de A eu tenho 5 e 8. Coordenada de C eu tenho 7 e 6. O que está faltando? As coordenadas do vértice B. Então, eu não vou ter nem o XB, nem o YB. Ok? Como conhecemos as coordenadas do baricentro do triângulo e as coordenadas de dois vértices, vamos jogar isso na fórmula e ver como é que vai ficar. Como assim, professor? O baricentro do triângulo ABC tem coordenadas G3 e 4. Então, o que é que eu vou fazer? Nesse caso aqui, para que eu possa ter esse entendimento, tá? Lembrando que isso aqui é do exemplo anterior. Então, aqui o baricentro é 5 e 8. Então, eu tenho A, 5 e 8 e o C, 7 e 6. Essa não é a fórmula? YG, YA mais YB mais YC sobre 3. Eu tenho YG? É o que eu quero saber. Eu tenho XG? Então eu tenho, porque o XG é 5, ó. Mas por que é 5? Porque aqui está dizendo que, ó, aqui é 5. Então aqui no lugar do XG eu ponho 5. X de A é 5, X de B eu não tenho, repete, e o X de C eu tenho que é 7. Vai somar aqui, ó, 5 mais 7, 12. Tá ok? Esse 3 passa para cá multiplicando, tá? Então vai ficar 3 vezes 5, 15. Assou. Isola o x de B, 15 menos 12 é 3. Encontramos o x de G. Agora vamos para o y de G. YA mais YB mais YC sobre 3. O que eu faço aqui agora? O YG é 8. Por que é 8? Porque aqui está dizendo que é 8. Ó. Vamos fazer a substituição. 8 mais YB mais 6 sobre 3. Certo? Aí agora 8 mais 6 é 14. 3 vezes 8 é 24. Eu vou isolar o YB, 24 menos 14 dá 10. Então, nesse exemplo particular, as coordenadas de x de B é 3 e 10. Com base nisso, certo? É que a gente conseguiu resolver para ter a definição a respeito disso, certo? Ó, em relação à questão aqui, é importante que a gente domine qual conhecimento. As coordenadas em questão, está sendo pedido aqui, é do vértice B. Por isso que eu não consegui observar aqui na substituição. Então, eu tenho que ver quem é que eu vou substituir para que a gente realmente possa trabalhar esse enunciado. Certinho? Ok? Vamos ver agora aqui, ó. Mais um exemplo. Dadas as coordenadas do ponto M, que é o ponto médio, que é 2 e 5, quais são as coordenadas da extremidade A do segmento de reta que contém, sabendo que a outra extremidade está o ponto B, 5 e 5. Aqui não é mais o ponto G em relação ao baricentro. Eu tenho aqui questões referentes ao ponto médio. Então, eu tenho que saber, o meu XM é XA mais XB sobre 2. E o meu YM é YA mais YB sobre 2. Sabendo que X e Y são as coordenadas do ponto médio, tá? Aqui é XM e YM, que apenas está como X e Y, tá? Então, o que eu vou fazer? Substituo as coordenadas do ponto médio e do ponto B nas expressões acima e calcule as coordenadas do ponto A. X, né? XA mais XB sobre 2. Então, nesse caso aqui está dizendo que eu tenho x de m que é 2, por isso que aqui é 2, ó. X de A eu tenho. Não, aqui, ó, está dizendo que eu tenho só do ponto B, por isso que o x de A continua. X de B eu tenho, que é justamente o 5, tá? Então, ao substituir, aqui vai multiplicar, ó, 2 vezes 2 é 4, x de A mais x de 5 repete, tá? Passa para cá diminuindo, isola o XA, por isso que o XA é menos 1. Vamos para o Y? Y é igual a YA mais YB sobre 2. O YM eu tenho que é 5. Observa bem aqui que é 5, tá? Aí vai ficar YA mais YB. O YB eu tenho que também é 5, ó. Aí agora aqui esse 2 vai multiplicar pelo 5, 2 vezes 5, aqui repete. 2 vezes 5 é 10, e o 5 que está positivo passa para cá negativo. Então, por isso que o YA é 5. Certo? Então, nesse caso aqui, vai dar a letra A. Por que vai dar a letra A? Porque é a única que está dizendo que a resposta é menos 1 e 5, já que a gente encontrou x de A menos 1 e o y de A 5, ok? Só para a gente poder ter um pouco dessa definição. Então, com base nisso, pessoal, o que vai acontecer? Só para reforçar, nós temos aqui, ó, a ideia relacionada ao ponto médio. Vamos só reforçar isso daqui. Quem é XM? XA mais XB sobre 2. Quem é o YM? YA mais YB sobre 2. Quando você entende, eu estou querendo calcular a metade de um segmento de reta. Então, tipo aqui, ó. A 2 e 1 e B 6 e 5, não esqueça, se pede o ponto médio, analisa comigo. Eu vou sempre somar o x de A mais o x de B e dividir por 2. Ok?
Se eu quiser o YM, o que eu vou fazer? Eu vou somar o Y de A mais o Y de B e dividir por 2. Com base nisso, a gente vai ter o quê? A resposta, que é justamente o ponto médio. Se você observar aqui, ó, o que é o M? É o ponto médio desse segmento. Isso aqui é importantíssimo para nós, porque ele vai ser exatamente a metade desse segmento, aqui, com a metade desse segmento aqui, ó. Agora, como é que eu chego nessa metade? Como é que eu chego nessa metade? Utilizando essa fórmula. E qual é essa fórmula? XA mais XB sobre 2. Que eu pego o X de A mais o X de B e ao dividir por 2 eu encontro a metade desse segmento, certo? Aqui, como é que eu chego no YM? Eu pego o Y de A e eu vou somar mais o Y de B e dividir por 2. Por isso que eu tenho o ponto médio XM e YM. Você visualiza aqui bem que dá para entender o porquê que ele é a metade do segmento em questão. Bem simples de entender. E o que significa isso? Os resultados que vão acontecer vai depender exatamente do quê? De como é que você interpreta essa questão. Então é só você observar. Eu vou sempre pegar o X do primeiro com o X do segundo, somar e dividir por 2. Como é que eu vou chegar no YM? O Y do primeiro, que é sempre que vem depois da vírgula, porque todo ponto é coordenada X e Y, tá? Então, no caso do meu YM, é o Y de A mais o Y de B, somado e dividido também por quanto? Por 2. Então, com base nisso, nós temos a determinação do ponto médio. Em relação ao baricentro, a fórmula é diferente. Tu vai ter, se eu tenho 3 pontos, porque eu tenho 3 coordenadas, eu vou somar as 3 coordenadas e dividir por 3. O YG, eu vou somar também as 3 coordenadas e dividir por 3. Então, temos uma diferença. Quando for só o ponto médio, soma e divide por 2. Se eu quiser calcular o baricentro, eu tenho que lembrar que eu vou somar, tá, os 3 e dividir por quanto? Por 3. Dessa maneira, você vai ter noção da interpretação. Lembrando que em questões de prova, você tem que saber, tá, o que está sendo solicitado na questão e como é que você vai fazer. Certinho? Vem para mim aqui agora, para que você possa entender. Então, se você realmente está acompanhando e vendo as aulas até agora, Geometria Analítica é conteúdo exclusivo do terceiro ano. Você está se formando, está terminando esse ano e vai fazer o Enem, esse conteúdo é de suma importância, porque é a partir disso que a gente vai delinear outras situações e você tem que dominar esse conteúdo. Certinho? Então, analisa na plataforma, tá? Eduque. Fica lá, revisa se for o caso, eu estou contigo para tirar todas as dúvidas, certinho? Então, até a próxima.